Uma das coisas que você falou agora é que a sua mãe estava lendo aos poucos. Existem leituras que são difíceis, então? Sim, com certeza. Existem leituras difíceis tanto de um ponto de vista emocional, que talvez podem até trazer gatilhos para algumas pessoas, né? Sobre temáticas sensíveis. E leituras também difíceis de um ponto de vista mais objetivo, assim, de compreensão. Às vezes um autor que escreve de uma forma muito experimental, né? Com muito fluxo de consciência, que é que você entra na memória, na cabeça das pessoas. E eu acho que, primeiro... A boa notícia é que é grandíssima minoria que é difícil dessa forma objetiva. Entendi. Então, vá sem medo nos livros, sabe? São conhecidos os livros, tipo, Ulisses, do James Joyce, que é um livro considerado muito difícil e realmente sabe? A Graça Infinita, do David Foster Wallace. Mas são pouquíssimos. O resto, literatura russa é super tranquilo. Eu brinco, tá tudo já traduzido do russo. não tenha medo, exato. Então, nesse sentido, eu acho que a dificuldade subjetiva acaba sendo mais complicada para cada um, né? Então, conseguir entender o que para mim são temas mais difíceis, mas por um lado também pode ser bom ler sobre alguns temas, né? Para você entender que você não tá sozinho, para você entender que o que o outro sentiu foi algo que você também sentiu, então, né, você não tá louco de sentir isso. Eu acho importante. Lógico que tem temáticas que para algumas pessoas realmente não dá para ler. Por traumas, por experiências que viveram. Então, quando eu li um livro, por exemplo, maravilhoso, que é O Acontecimento, da Annie Ernaux, que foi a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura do ano passado. É um livro que vai trazer a temática do aborto. Então, né, para algumas pessoas realmente vai ser um tema assim. Não, e tem que se respeitar também, sabe? Então, eu acho que esse lado subjetivo do difícil tem que ser mais respeitado. O lado objetivo é um lado que você consegue vencer e realmente aqueles livros top do difícil. Mas se quiser, faz uma leitura conjunta, né? Para não ler sozinho, para ler acompanhado, aí talvez seja algo mais palatável. Eu acho super importante o que você falou, porque essa questão, né, do ser difícil por uma questão subjetiva e por ser difícil porque muitos livros são de fato, né? Tem leitura, tem literatura que a proposta dela é ser complexa. Uma experimental, diferente, né? Exato. E aí, quando você... Eu acho que aí muita gente tem isso também com a leitura. Quero ler, mas quero ler um livro bom, né? Culto, né? Em vez de pegar um livrinho mais simples. Às vezes, é importante você falar. Eu quero um livro, literatura, né? Verdadeira, né? E aí é isso, você vai num livro muito difícil. E aí, às vezes, você sai daquele livro extremamente frustrado porque você não entendeu o livro. Mas eu acho que é muito válido falar que essa dificuldade é uma dificuldade que é comum à maioria das pessoas. Eu sou formado em letras, né? Eu estudei crítica literária. Então, existe um nível de complexidade que, inclusive, para você entender, aquilo leva anos de estudos. A gente tem professores, doutores, que dedicam a sua vida a uma obra, a um autor. Então, você não tem como se comparar de fato. Você falou, é muito importante, Jonas, a pessoa... vou ler os clássicos. Vou ler Crime e Castigo, calma, né? Vamos aos poucos. Vamos de um livro mais tranquilo, até do mesmo autor. Quer ler Dostoiévski? Não começa pelo Crime e Castigo. Vai nas obras mais... do começo dele, obras mais curtas. Né? Dá uma pesquisada. Com certeza alguém já falou por qual livro começar Dostoiévski. Por qual livro começar Gabriel Garcia Marques. Não ler Sem a Solidão de... Porque aí você vai... grande chance de você realmente se frustrar. E aí, não gosto. Então pega os livros mais curtinhos. Não é pra mim. Não é pra mim. Não sou leitor, não posso ser. Mas longe disso, gente. Realmente, e a dica que você deu é ótima. Se você quer se aventurar em uma literatura mais difícil, que é super válido, talvez você deva começar com os mais simples e se envolver com o clube de leitura, né? Tem faculdades também que tem grupos, né? Às vezes, grupos de pesquisa, eu quero estudam esse autor, e às vezes você pode se engajar também nesses grupos, que alguns deles são abertos. Então, você pode buscar estratégias para você se engajar em uma literatura mais complexa, né? Isso, inclusive, é uma das dicas, então, se alguém quiser começar a ter o hábito de leitura. Porque acho que muitas pessoas não têm esse hábito, querem ter e não sabem por onde começar. Como é que se começa a gostar de ler? Existe essa possibilidade? Com certeza, 100%. Primeiro, eu tenho algumas diquinhas. A dica-chave a leitura é um hábito diário, então você lê um pouquinho todos os dias. Para mim, é isso, constância. Principalmente para o começo, se você não se esforçar um pouquinho para ter essa constância, você vai acabar abandonando. Então, leia um pouquinho, assim, 5, 10 páginas tá ótimo já, não é
Não pega, vou começar a ler agora, então vou ler 1 hora por dia, aí você não vai conseguir. Então tenta ter esse ritmo, é muito importante. Segundo, começar por leituras menos densas, livros mais curtinhos, que aí você quer ter a sensação, terminei um livro, né, dá essa sensação, tô conseguindo ler, então isso é bom. E, terceiro, temáticas que você gosta. Não vai ler alguma coisa porque tá todo mundo lendo. Não vai ler alguma coisa só porque você tá procurando uma coisa útil. Então, não vai nesses livros de mais vendidos de como ser um líder e tal. Porque não é um livro tão gostoso de ler. Se permita ler o que você tem vontade. Então, lê a sinopse. Pô, me interessou. Um livro de dragão, é isso. Vamos no livro de dragão. Tá tudo maravilhoso. Um livro de robô, beleza. Romance pra chorar, é esse. E aí, comecei e não tô gostando muito. Pô, não existe, vamos pro próximo, sabe? Vamos tentar uma outra coisa, talvez esse estilo não... E é isso, até essa pessoa se encontrando aos poucos. E depois, quando ela tá já com um hábito bem construído no dia a dia dela, né? Tá lendo coisas, né, mais, assim, com mais facilidade. Aí sim, aí você se aventura, vai pra diversidade. Pô, deixa eu me aventurar nesse terreno aqui, talvez seja mais difícil e tal, sabe? Eu acho... E aí, a dica que eu daria também, né? Complementando o que o Pedro falou, é clube de leitura. Eu tô, assim, apaixonado. Eu acho que é uma experiência de leitura tão boa, né? Porque como é que funciona um clube de leitura, amigo? Tem vários modelos, né, de clubes. Alguns estabelecem um cronograma, né? O meu, por exemplo, é isso. Eu estabeleço um cronograma, aí todo mundo começa a leitura e eu marco encontros online pro pessoal pra gente discutir o que foi lido até então. Pra todo mundo parar no mesmo ponto. Todo mundo para no mesmo ponto. E aí a gente se encontra, fala reflete sobre o livro. Então enriquece muito a experiência. E aí você tem aquela troca e você é incentivado a ler. Tipo, nossa, eu tenho um encontro. Exato, isso dá um gásinho, assim. Te dá um gás. Aí, às vezes, até Ai, gente, eu não tô conseguindo ler todo dia. Vou ter que apertar o passo aqui, senão eu não acompanho. Então, é um super incentivador, sabe? Então, é uma experiência incrível de leitura e que realmente ajuda. Eu tinha um pé meio atrás, eu não entendia muito bem, né? É maravilhoso. É chato, mas não, é uma coisa assim incrível, vale muito a pena. Se você não faz parte de um clube, procure um. Ou então vai pulando de um em outro. Esse mês vou ler aqui, esse outro vou ler aqui. Conhece de pessoas, faz novos amigos. Faz novos amigos, começa a se engajar ali em livros, se aprofundar na história. Quem sabe até um crush. Tem histórias dessas. E é legal porque cada um tem uma experiência com o livro, né? A partir das próprias vivências. Então, fica muito mais rico a leitura, né? Às vezes o livro é ruim, mas fica bom por causa dos encontros. Você entra com a sua leitura, você sai com a leitura de várias pessoas. Esse é um ponto. Vocês conseguem desistir dos livros? Consigo. Se eu não tô curtindo... tem tanto livro bom que eu quero... Tem tanto livro bom, não. Tem tanto livro que eu quero ler que eu não vou ficar perdendo um tempo louco. Assim, não é que eu vou ler 3 páginas e falar, não rolou. Não, o que eu faço? Eu dou uma insistidinha. Se eu ver que tá rolando, eu dou uma pesquisada. O que o pessoal achou sobre esse livro? Às vezes alguém falou, o começo é mais parado, depois vai. Sabe umas coisas assim? E se não, bola pra frente e vai pro próximo. Consegue desistir? Não, né? Taurino também, né? Eu acho que... Eu não sei. Não, eu já desisti de alguns livros. Não acontece muito, né? Mas já abandonei, sim. E às vezes já aconteceu também no meu clube de eu não tá gostando do livro, mas eu ler. Porque foi um trato ali que a gente fez, né? Aí... Isso é bom também, te faz ler. E aí eu acho que é interessante também, quando você se compromete. Eu gosto de finalizar coisas que eu comecei, entendeu? Cara, então, se eu comecei a ler, eu quero fechar aquele livro. Por que a gente é assim, né? É difícil. Nossa, eu leio sofrendo, mas eu leio. Mas então, vocês acham que existe livro ruim? Polêmica? Polêmica, né? Assim, eu acho que eu não... Até devem existir alguns livros ruins, mas a maioria é um livro que não foi bom pra você. Eu acho. Né? Mas assim, você vai pegar um Olavo de Carvalho, assim, aí vai te achar ruim, né? Mas fora isso, eu acho que é um livro que não é bom pra você. Pra aquele momento também, às vezes, ler depois, né? Porque eu acho que você, assim...
quando você bota um livro no mundo, você bota, tipo, o que você achou sobre, né? Mas depois ele ganha tantas mil variações que uma pessoa lê um texto e fala, nossa, eu achei isso aqui super legal, porque eu senti isso. Eu falei, nossa, eu não pensei nada disso quando eu tava escrevendo, mas que legal que você viveu isso. Não existe livro unânime, né? Exato. Então, eu acho que eu fico pensando também que é muito a partir daquilo que te toca, né? Daquilo que faz sentido pra você, assim. Então, tem livros que eu amo muito e tem livros que eu, sei lá, indiquei pra alguém porque, nossa, lê isso aqui, que isso aqui é sensacional. E a pessoa, meu Deus, horroroso. Nunca mais me indica o livro, entendeu? E o contrário também é verdade. Meu irmão ama aquele Código da Vinci. Eu comecei a ler e pensei, cara, não me pegou e... É isso. Paciência, entendeu? Mas eu tenho total noção de que não é um livro ruim. Eu já publiquei, sei lá, 300 resenhas. Não existe uma resenha que não tenha alguém que comente que gostou e outra que não gostou, entendeu? É isso. Aí até a gente, como... Eu, assim, publiquei um livro, estou muito preparado, porque eu sei que eu vou receber críticas negativas. E, ok. E vem aí. né? É sobre isso. Agora, você fica entrando pra ver na Amazon o que estão falando. Não, assim, às vezes as pessoas mandam por DM, você vai ter essa experiência também. Falando mal do teu livro. Acontece de vez em quando. Mas eu não fico procurando muito, não. Porque eu acho que, assim, eu tenho muito claro de que eu fiz o que eu pude. É isso. É a experiência que eu tinha, a vivência que eu tinha e aquilo que eu acreditava no momento. E é isso. Agora que tá publicado, eu já olho e já discordo de um monte de coisa. Sim. Mas na época fazia muito sentido. Sabe então o que? É isso. Uma dica que eu recebi até ontem de uma amiga, ela falou assim, que tá publicando também o primeiro livro. Ela falou, sabe o que você faz? Vai nos livros que você ama, lá no Scooby Goodreads, que são redes sociais de leitores. Vai um livro que você ama. Aí você pega as piores notas. Você vê mesmo livros que você ama, que você acha foda demais, tem pessoas que desceram o pau. E você fala assim, então eu também, o que acontecer comigo tá tudo bem, né? Exatamente isso. E aí, pensando nisso, né? Você trouxe a questão, você enquanto resenhista, você pensa duas vezes, por exemplo, você tá falando eu acho que quando é um livro internacional, é uma relação diferente. Sim. Mas se você tá resenhando um livro de uma pessoa que tá viva... E que tá te ali vendo. no Instagram, tá lá, às vezes te segue. Você pensa... Isso interfere a sua avaliação? Talvez eu pense um pouquinho mais nas palavras que eu vou usar, nas palavras. Mas uma coisa assim, que eu tenho muito claro em mim. Eu não sou crítico literário, não sou formado em letras. Eu não faço críticas. Eu dou a minha experiência da leitura. E essa experiência pode ter alguns aspectos negativos, mas eu não vou falar... É isso que eu te falo, não é que eu tô falando que o livro é ruim. Eu tô falando que pra mim, talvez alguma coisa não funcionou muito bem. Então é muito nesse sentido, entendeu? Eu vou trazer os aspectos positivos, eventuais aspectos que talvez pra mim não funcionou muito bem. E não de uma forma tacando, porque eu não tô tacando, nem avaliando a obra. Eu tô falando a minha experiência. E, assim, é muito engraçado que mesmo livros que eu trago, que às vezes pra mim não funcionaram tão bem, os comentários... O que não funcionou muito bem pra mim pode ser pra uma pessoa algo que não importe, ou até a coisa que ela tá procurando, sabe? Exato. Então, às vezes, assim, livros que eu coloquei aspectos, não funcionam tão bem, comentário assim, mas eu fiquei com vontade de ler demais e tal, sabe? É isso, então, interessante. É o fato de eu divulgar o livro de alguma forma que eu tô lá, e a minha experiência, e as experiências são múltiplas. Então, você ainda encorajaria livros que você não gostou? Sim. Assim, uma coisa que eu abandonei totalmente, coragem total. Se eu abandonei, eu não vou ter o que falar, porque eu não li até o final. Mas sim, eu conto o que foi pra mim. Se a pessoa, a partir disso, achou legal, ótimo, que legal, porque é isso, eu fiz ela querer ler um livro. Em nenhum momento estou desencorajando, só estou mostrando. Eu também não posso mentir, né? Falar, adorei, sendo que eu não gostei tanto.